Imagine que um dia você acorda e vê uma notícia dizendo que a Rússia irá instalar uma base militar na Venezuela para invadir os países vizinhos, ou que a China está atravessando o Tibete para invadir a Índia. O que você faria? Iria ficar preocupado? Iria rir ou ignoraria? Muitas vezes é comum na mídia ser mencionada a hipótese de um conflito acontecer. Porém, geralmente, se você prestar atenção em uma coisa chamada logística, isto é, o transporte das coisas e das pessoas, é possível já de antemão saber se tal guerra irá acontecer ou não. No vídeo de hoje, veremos por que a logística é absolutamente fundamental para a guerra. Mas antes disso, não se esqueça de ajudar ao canal a crescer, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece. Sem o seu apoio, esse canal não tem como continuar existindo. O meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Desde a Primeira Guerra Mundial, e principalmente após a Segunda, as questões relacionadas à segurança, defesa e guerra são cada vez menos limitadas a um círculo militar. Afinal, com a entrada das armas nucleares, com os crescentes custos por causa da tecnologia empregada e a mudança demográfica mundial, o tema guerra precisa cada vez mais envolver grupos de fora das forças armadas. Ou seja, a guerra cada vez mais envolve outros setores da sociedade que não são os soldados e os oficiais. Logo, para que um país tenha uma capacidade militar minimamente razoável, é fundamental que haja toda uma infraestrutura por trás do corpo das Forças Armadas. Assim, cada vez mais o elemento soldado é apenas a ponta de uma estrutura muito maior, em especial quando falamos de logística. A logística, antes de mais nada, é diretamente influenciada pela geografia. Diferente de quem acha que a geografia morreu ou que o mundo é um lugar sem fronteiras, pessoas e produtos, por incrível que pareça, não são movimentados magicamente. Temos que sim considerar a topografia do cenário, o tamanho da área de operações e a distância percorrida por essa logística. Ainda temos que considerar também o fator climático, que pode dificultar ou até mesmo impedir o transporte aéreo e atrasar o transporte por terra e por mar. O fator geográfico pode interferir no desenrolar do conflito através da saúde, da psicologia das tropas, que podem não estar habituadas para aquele clima e meio ambiente, bem como através de doenças. Por exemplo, durante as expedições militares na região do Tibete, as tropas do Império Mongol no século XIII sofreram pesadas baixas por causa do mal da montanha, uma condição que afeta pessoas em locais de extrema altitude. A logística não se trata apenas de transportar os soldados para a frente de combate, mas também de transportar a munição e as armas, o combustível, os equipamentos médicos e outros equipamentos, além de ainda ter que tirar os soldados feridos e repô-los por outros. Lembrando que isso deve ser ainda feito de forma contínua e ininterrupta. Para entender como isso impõe limitações sérias, vamos imaginar o cenário do fictício filme Amanhecer Violento, de 1984. Nesse filme, que se passa em uma realidade alternativa, a União Soviética invadiu os Estados Unidos. Porém, vamos ver como isso seria impossível. Desligando o cérebro e imaginando a possibilidade absurda das defesas dos Estados Unidos e de seus aliados ficando imóveis diante da movimentação das forças soviéticas através de todo o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, vamos ver apenas a possibilidade logística da época. Nos anos 80, o Pacto de Varsóvia possuía pouco mais do que 134 navios de desembarque anfíbio. Com base nas estimativas da época, uma operação de desembarque anfíbio conseguiria mobilizar algo entre 20 a 30 mil soldados, plenamente equipados e apoiados por equipamentos e veículos pesados. Logo, esses navios ainda precisariam ir e vir em segurança constante por vários milhares de quilômetros no Oceano Atlântico e Pacífico para aumentar os reforços soviéticos e reabastecê-los em solo americano. Ou seja, seria irreal achar que os Estados Unidos poderiam ser ocupados por uma força de ataque inicial que tivesse apenas cerca de 30 mil soldados. E não estamos falando de qualquer país, mas da poderosa União Soviética e de seus aliados do Pacto de Varsóvia. Esse cenário já mostra a dimensão que a logística possui em caso de conflito. É claro que todo mundo sabe que é um filme, mas mesmo assim muita gente ignora o papel da logística na vida real.
sendo que isso por si só já determina se um conflito pode ou não acontecer. Historicamente, o transporte de tropas e de recursos para sustentá-las sempre foi um problema. Não é à toa que Sun Tzu, 500 anos antes de Cristo, dedicou uma atenção especial à logística no seu livro A Arte da Guerra. Uma frase emblemática que resume isso foi a frase do general Robert Barrow, que comandou operações militares na Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. Diz ele: amadores falam de táticas, mas profissionais estudam a logística. Além disso, por logística, devemos entender não só o transporte em si, mas também o gerenciamento e gestão dos recursos na frente de combate. Sabendo armazenar adequadamente, estimar os gastos dos diferentes recursos e saber quais unidades devem ter o seu abastecimento priorizado. A habilidade na gestão do armazenamento e entrega eficiente dos recursos explica o porquê, em diversos momentos da história, apesar de algumas lideranças não terem sido tão brilhantes em combate, ainda assim conseguiram sair vitoriosas dos conflitos. Ou também ao contrário, como no caso de Napoleão Bonaparte, que ao invés de se preocupar em manter uma linha eficiente de abastecimento e condições de armazenamento, preferia transportar o mínimo de recursos para priorizar a velocidade de movimento das suas tropas. Contando com o abastecimento dos recursos que eventualmente iria saquear durante as suas campanhas, o que deu certo nas campanhas na Europa, em especial na Europa Central e na Península Ibérica, onde a distância era reduzida e os recursos ao longo do caminho eram vastos. Porém, apesar de Napoleão ser um estrategista extremamente bom, acabou sendo derrotado na Rússia, onde a distância era maior e quase não haviam recursos a serem capturados e cooptados pelas suas forças, uma vez que o czar russo Alexandre I devastou o seu próprio território, não deixando nada a ser saqueado e aproveitado pelas tropas napoleônicas. Diferente do que as pessoas em geral pensam, de que o que se diferencia o poder bélico dos Estados Unidos das demais forças ao redor do mundo seria o seu elevado orçamento militar, que possibilitaria a compra de ativos espaciais, caças avançados, submarinos e etc., o que de fato separam os Estados Unidos das demais forças ao redor do mundo é a sua capacidade de movimentar, operar e sustentar as suas tropas no exterior quase que indefinidamente. Assim, o que fundamenta a capacidade de um país em operar seria o tripé logístico, sendo que, primeiro, o número e qualidade de dispositivos capazes de colocar os combatentes em segurança e com eficiência na zona de combate. Segundo, uma rede de bases militares capazes de empregar e receber esses ativos. E terceiro, dispositivos de suporte capazes de providenciar combustível, medicação, assistência médica, água, munição, comida e outras necessidades importantes para as tropas que estão na linha de frente. Com relação ao segundo aspecto, o coronel chinês Qiao Liang notou que durante a Guerra do Golfo, mesmo os poderosos Estados Unidos, com sua vasta força, ainda precisaram do suporte de países aliados e vizinhos ao Iraque para tanto abastecer como também para movimentar tropas. Fato que traz para essa equação os fatores políticos e diplomáticos, que serão melhores discutidos em outros vídeos. Obrigado a todos e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. Espero que tenham gostado, o seu apoio é muito importante para o canal Geopolítica Mundial. Abraços e até a próxima!